Pessoal, a gente está de volta então agora para falar mais um pouquinho de barroco, especificamente do Padre Antônio Vieira, que está aparecendo aí para vocês na tela, tá? E eu queria começar essa aula fazendo uma observação, que é a seguinte: nesse momento da literatura, a gente ainda tem muito a visão eurocêntrica. Eu cheguei a comentar isso com vocês na aula ao vivo, né? E é muito importante que a gente tenha isso em mente. Os moldes ainda são europeus, as temáticas ainda são europeias, elas vêm de lá, a visão vem de lá, beleza? E aí a gente tem como expoente do barroco também o Padre Antônio Vieira, que não é brasileiro, ele é português, mas ele é uma figura que tem uma certa expressão, digamos assim, tá? E ele flerta com vários setores, então, com vários grupos. Então, ele conseguia flertar com os nativos, né, que a gente chama de índio, mas hoje em dia a melhor forma de nos referirmos a essas pessoas são as pessoas nativas que já estavam aqui, né, no nosso território, no território nacional, mas ele também conseguia flertar com os portugueses, quer dizer, são interesses completamente conflitantes, mas ele, por meio da retórica, que era espetacular, conseguia dialogar com vários grupos e flertar com vários grupos. E aí, a gente destaca, quando a gente fala de barroco, quando a gente fala do Padre Antônio Vieira, os sermões. Já ouviram falar, fulano levou um sermão. Um sermão, geralmente, quando a gente está se referindo a isso, é uma bronca, né? E o sermão, ele tem justamente relação com a oralidade, tá? Então, quando a gente fala de sermão, inicialmente a gente fala de algo mais voltado à oralidade. Quando a gente está falando de sermão patriótico, naturalmente, a gente está falando de um texto, né, que é levado a público de forma oral e ele tem como tema a pátria, tá? Então, vai, de alguma forma, vangloriar a pátria. E quando a gente fala de sermões religiosos, a gente está falando de um padre, não podemos nos esquecer disso. A gente, então, fala de um padre que tenta doutrinar, digamos assim, a população, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo de sermão patriótico. A gente vai dar uma lida, não coloquei inteiro. Depois a gente vai falar de arcadismo. Tem um sermão religioso que eu vou deixar para ler com vocês na aula ao vivo, tá? É um sermão bastante conhecido, eu posso começar a ler aqui, mas a gente termina e esmiuça na aula ao vivo. Vamos dar uma olhada nesse patriótico, nesse trecho, tá? Em um mundo tão avarento de bens, onde apenas se encontra com um bom dia, ter a obrigação de dar bons anos, dificultoso empenho. Deus, que é autor de todos os bens, os dê a vossas reais majestades felicíssimos, muito altos e muito poderosos reis e senhores nossos, com a vida, com a prosperidade, com a conservação e aumento de estados que as esperanças do mundo publicam, que o bem da fé católica deseja, que a monarquia de Portugal a mister e que eu hoje quisera prometer e ainda assegurar. Em um mundo, digo, tão avarento de bens, onde apenas se encontra com um bom dia, ter a obrigação de dar bons anos, dificultoso empenho. E, na minha opinião, cresce ainda mais esta dificuldade, porque isto de dar bons anos entendo de diferente maneira do que comumente se pratica no mundo. Os bons anos não os dá quem os deseja, senão quem os assegura. A quantos se desejaram nesta vida, a quantos se deram os bons anos, que os não lograram bons, senão muito infelizes. Então, está falando de votos que as pessoas fazem, né? E fazem porque senão vivem. Então, ele não está satisfeito com a realidade, tá? E aí vamos entender o porquê. Segue-se logo, próprio e rigorosamente falando, que não dá os bons anos quem só os deseja, senão que.
Não, tá certo. Senão quem os faz seguros. Esta é a dificuldade a que me vejo empenhado hoje, que o tempo e o evangelho fazem ainda maior. Em todo tempo é dificultoso coisa segurar-nos felizes, mas muito mais em tempo de guerras e em tempo de felicidades. Se o dia dos bens é véspera dos males, se para merecer uma desgraça basta ter sido ditoso, quem fará confiança em glórias presentes para esperar prosperidades futuras? Se a campanha é uma mesa de jogo, onde se ganha e se perde, se as bandeiras vitoriosas mais firmes seguem o vento vário que as meneia, quem se prometerá firmeza na guerra que derruba muralhas de mármore? E como a guerra e a felicidade são dois acidentes tão vários como a fortuna e Marte são dois árbitros do mundo tão inconstantes, como poderei eu seguramente prometer bons anos a Portugal, em tempo que o vejo, por uma parte, com as armas nas mãos, por outra, com as mãos cheias de felicidade? Reparem, ele então está falando de Portugal, ele está falando de pátria, e olha a contradição barroca que ele traz. Ele está falando de armas, que traz vida, traz mortes, traz tristeza, e ele, ao mesmo tempo, fala de felicidades. Está falando que Portugal mata, né? Nesse período era o que se fazia, escravizava, enfim, tentava dominar, mas, por outro lado, isso também trazia alguma felicidade. Se apelo para o Evangelho, também parece que promete ameaças, mais que esperanças, porque nos aparece nele um cometa abrasado e sanguinolento. Ut circumcindetur puer. E os cometas desta cor sempre foram fatais aos reinos e formidáveis às monarquias. Terret fera regna comet sanguineum spargens ignem, disse Lacílio. A matéria dos cometas são os vapores ou exalações da terra subidas dos céus. E como no mistério da encarnação subiu ao céu a terra de nossa humanidade, que outra coisa parece Cristo hoje com o sangue da circuncisão, senão um cometa abrasado e sanguinolento e por isso funesto e temeroso? Ora, com isto se representar assim, o Evangelho e o tempo parecer que nos prometem poucas esperanças de felizes anos. Do mesmo tempo e do mesmo Evangelho, hei de tirar hoje a prova e segurança deles. Será, pois, a matéria e empresa do sermão esta. Felicidades de... E daí ele vai continuar. Percebam que ele justamente traz... ele tem uma saudade de algum momento muito feliz da história da pátria dele, que é Portugal, e ele o tempo inteiro trabalha com essa ideia de felicidade, tristeza, desejar bons anos, num período muito triste, tá? Então, e repara também que isso tem muito um tom de fala, claro que uma fala muito rebuscada, né? Mas tem muito um tom de fala. E se a gente for caminhar para o sermão religioso, que é para onde a gente vai, na aula ao vivo do dia 30, que vocês vão fazer antes da prova de vocês, a gente vai ver que ele vai seguir a linha do conceptismo, tá? Então, ele vai jogar com as ideias, ele vai trabalhar com as figuras de linguagem. E por quê? Porque se a gente está falando de um sermão e está falando de um sermão religioso, ele precisa tentar convencer essas pessoas, ele precisa usar o poder de persuasão dele, ok? E como é que você faz isso? Por analogias. Na Bíblia mesmo, a gente não tem parábolas, não temos histórias, não temos analogias, é a mesma coisa. O caminho é esse, tá? Esse é o caminho que ele vai seguir. E aí, passando rapidamente a arcadismo, que nós também exploraremos na aula de amanhã, estou gravando uma aula mais breve, porque a anterior já foi mais longa, a gente vai falar, então, das características temáticas do arcadismo, do contexto, dos lemas árcades, bem rapidinho, e vamos nos aprofundar nisso na próxima aula, beleza? O arcadismo é
ele traz como elemento, o que traz como característica temática? A natureza. Por que isso acontece? O contexto do arcadismo vai ser justamente esse período pós, né, da Contra-Reforma, então a gente está saindo disso e está caminhando para o Iluminismo, e como vocês já estudaram, o Iluminismo é o período em que começa a haver a valorização da racionalidade do homem, da ciência, da razão, tá? É o século que a gente chama de século das luzes, porque as luzes são as ideias, é a racionalidade, beleza? Então, tenham em mente que esse é o contexto, tá? O contexto do, vou colocar aqui de preto, do iluminismo, beleza? Esse é o contexto. E aí, o que acontece? Lembrando, estamos falando ainda, tá, de Europa, que traz a nossa literatura importada, digamos assim, nossos moldes são europeus. E aí, o que a gente tem como temática? Como a gente está caminhando, então, para o iluminismo, o cenário também vai mudar, vai começar a se tornar mais urbano, a gente começa também a sentir uma falta da natureza, daquilo que é natural, uma saudade. E aí, nesse movimento, o que acontece? A gente tenta fugir dessa realidade mais urbana e buscar a natureza. Até porque a natureza também nesse contexto é algo passível de observação. A natureza agora pode ser estudada, mas na literatura ela não vai aparecer como um objeto de estudo, ela vai aparecer como um espaço, ok? Um espaço que te permite fugir de tudo isso e relaxar, tá? Então, é como um rompimento. Na literatura, a gente tem vários desses momentos, assim, de interrupção, tá? A gente tenta sempre romper com alguma coisa. E aí, a gente vai tentar fugir desse cenário urbano e caminhar para a natureza, que, para a ciência, passa a ser observada, analisada, estudada. Na literatura, vai muitas vezes servir como cenário, vai aparecer de forma muito forte, tá? E aí nós temos os lemas árcades, que são muito importantes, e a gente vai ver na nossa aula ao vivo como é que esses lemas árcades aparecem na nossa poesia, ok? O primeiro lema árcade é Fugere Urbem, que a gente vai entender como que a fuga da cidade. Então, a gente vai sair desse cenário urbano, como eu já estava falando com vocês. O segundo, locus a menos, que é o quê? Justamente você estar nesse lugar de paz, de tranquilidade, tá? Então, você sai da cidade, você vai para um ambiente de campo, um cenário montanhoso, tá? Você tem ali os animaizinhos no entorno. Pensa no cenário de maior tranquilidade possível, que não é a praia, tá? Mas de campo, tá? Um cenário campesino. Depois, inutilia truncat. É o corte do inútil. Então, você consegue levar uma vida simples, você não precisa de luxo, tá? Áurea mediocritas é justamente a vida humilde, tá? Então você vai valorizar o simples. E o carpe diem, que é aproveite o dia, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. Então a gente tem que aproveitar ao máximo esse tempo. Beleza? Tranquilo até aqui? Na aula, então, do dia 30, que é amanhã, ok? A gente se aprofunda nessas questões e vocês tiram as dúvidas comigo, certo? Vejo vocês amanhã, então. Tchauzinho!